Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma quarta-feira e eu tô aqui, graças a Deus por isso. Eu sou Nambi Awaked, consultora de imagem, e tô aqui. A gente tem esse encontro marcado. Para esse mês de março, nós preparamos algo muito especial para as mulheres. A gente pensou com muito carinho nessas convidadas e eu vou dizer para você que essa semana, olha, realmente o nosso programa tá com tudo, porque a presença, a minha felicidade, a minha alegria de ter essa mulher, vocês não têm ideia não. Talvez depois do programa vocês vão entender melhor do que eu tô falando. Então, quero aproveitar para pedir a você para se inscrever no nosso canal, compartilhar, é importante, comentem, curtam. A interação de vocês faz com que o nosso projeto cresça, né? Então, inclusive, se você quer ser um dos nossos apoiadores, patrocinadores, quer ver a sua marca aqui no nosso projeto, você acredita nele, adorei, quero você com a gente. Então já aproveita para entrar em contato com a nossa equipe, que vai ser um prazer falar da sua empresa aqui. Então vamos às apresentações dessa mulher extraordinária. Ela é formada em comunicação social, com especialização em relações públicas, administração de empresas com pós em recursos humanos e marketing. Recentemente, adorei, essa para mim foi uma grande surpresa. Recentemente, pós-graduação em homeopatia e cursando fitoterapia. Ai, meu Deus! E ela é uma das maiores empresárias, mulheres empresárias da nossa região. Ela está há 45 anos atuando na Casa Campos. Ficou fácil, né? Pois é, mas principalmente ela é casada, ela é a esposa do senhor Naldomar Campos. Ela é mãe do Rodrigo, Ricardo e Thaís. E ela é a avó, olha que lindo, do Teodoro e da Lisier. Hoje a gente tem o prazer de receber Dona Benê Campos. Que mulher, que programa e que alegria ter a senhora aqui, de verdade. Olha, Nábia, também para mim é uma alegria estar aqui. Seu programa é um sucesso. Você traz assim assuntos muito relevantes e eu sei que você está contribuindo, né, para as mulheres e para a sociedade como um todo, né, com o seu programa. Ai, que bom. E o que eu falei, a gente pensou, vamos fazer as gravações para o mês de março, né? A Semana da Mulher, não, é um mês da mulher. Eu acho que a gente quis dedicar esse mês, mas a gente queria muito uma mulher que tentar, né, trazer uma mulher que representasse um pouco mais, de uma forma mais forte, assim. E essa figura, na hora, veio o seu nome à nossa mente. Falei, tomara que ela seja, tomara que ela tope. Eu acho que vai ser muito bom conhecer mais da história. E, de fato, a nossa ideia é conhecer a história. Porque a empresária, a empreendedora, a mulher, a mãe, a gente conhece, né? Um pouco, vai ver uma palestra, ver uma apresentação, a senhora está sempre, né, tá sempre convidada em grandes eventos, mas eu queria poder conhecer quem foi a Benê Campos, aquela menina, de onde, filha de quem, tem irmão, não tem irmão, estudou aonde, a gente queria ter esse prazer de conhecer um pouco mais dessa história. Ah, mas isso é uma alegria, né? Contar um pouquinho da minha vida. Bom, eu sou mineira do sul de Minas Gerais e meu pai era agricultor, né? Lá são pequenos sítios, né? Meu pai, então, trabalhava com café com leite, né? Porque ele produzia café, os cafés normalmente eram exportados, né? E também laticínio. E nós tivemos uma infância muito boa. Eu sou a última filha, sou caçula de três, né? Um irmão e uma irmã. E então estudei, né, lá no sul de Minas Gerais, em Ouro Fino. Depois eu fui estudar em colégio de freira, porque sempre foi uma tradição das famílias mineiras você estudar em colégio de freira. Minha formação muito católica, né? Meus pais também, meus avós, enfim. Depois, eu saí com a adolescência, praticamente, terminei a formação, era como se fosse hoje o segundo grau, né, na época. E depois fui fazer vestibular em Brasília, né, e a mamãe e meus pais não queriam, porque minha irmã já estava casada, meu irmão também já morava em Brasília, mas eu queria fazer comunicação social, já sabia o que queria. E uma das melhores universidades estava em Brasília. Então, eu fui para Brasília com meu irmão, e fui estudar. E lá encontrei Naldomar, na faculdade. Me conta, como é que foi esse momento do passar no vestibular?
A família, porque é a caçula, né? É. Já foi um, já foi dois. A mamãe não ficou muito feliz, não, porque ela queria que eu voltasse. Ela achou que, não, minha filhinha vai voltar, né, para casa. Porque eu tinha boas faculdades, né, nas cidades, também próximo. A minha cidade fica a 150 quilômetros de São Paulo, né, 30 quilômetros da divisa de São Paulo. Então, eu poderia ter ido para qualquer outra faculdade próxima. Mas, quando eu passei, aí eu mandei, sai normalmente no jornal, no Correio Brasiliense saiu, né, que eu havia passado entre os primeiros lugares. E aí, eu risquei e mandei para ela. Naquela época, só carta, né? Sim. Quando ela recebeu, ela ficou triste, ela chorou, porque ela queria que eu voltasse para casa, né? Mas eu não voltei mais, né? Eu acho que ela já sentia que era uma ida. Né? Mas aí depois ela ficou feliz, né? Meus pais depois ficaram felizes e tal. Mas essa foi a história. E depois conheci Naldomar na faculdade, que também ele saiu de Barreiras e também foi estudar em Brasília, né? O mesmo curso? Não, meu marido é psicólogo. Né? A Thaís foi pelo ramo dele, o caminho dele. E então, nós estávamos na mesma faculdade, mas cursos diferentes. E lá conheci Naldomar e por isso vim parar em Barreiras. Por amor, graças a Deus. Que lindo. E quanto tempo durou isso de namoro até Barreiras, né? Essa mudança. Eu fui em 72 para Brasília, né? E em 79 nós nos casamos. E aí nós viemos para Barreiras porque Naldomar é filho único homem, também só tem uma irmã. E naquela época minha sogra já estava muito cansada do comércio. Ela já tinha 40 anos, né, de comércio. Então ela disse: olha, se você não vier para dar continuidade ao nosso negócio, a gente vai ter que fechar. Então ele se viu também impelido a vir, né? Sim. E ele era do Banco do Brasil, da agência central, não era em agências de banco, não. Ele trabalhava no Banco do Brasil, na agência central, e ele pediu demissão, né? Mas me convidou, fez o convite de casamento, e eu disse: eu vou, mas eu preciso trabalhar, eu quero continuar trabalhando. E eu já estava, né, na Codevasf, na assessoria de comunicação social da Codevasf. Então eu pedi transferência, né, para Barreiras e vim para atuar nos perímetros irrigados da Codevasf aqui, né, no Rio Grande, que é o maior rio, né, da margem esquerda de São Francisco. Então foi um trabalho muito lindo, que eu tenho muita alegria de ter participado de toda a implantação das famílias, né, nos projetos de irrigação. Então eu fazia todo o trabalho social de educação, de saúde, né, e também nessa parte de treinamento dos agricultores nas técnicas de irrigação. Então foi um trabalho muito bonito, que eu tenho muita alegria de ter participado. A senhora já conhecia a cidade? Assim, como já estavam namorando, já vinha? Já tinha vindo uma única vez, né? Uma única vez. Então, foi uma adaptação, assim, né? Porque era uma cidade pequena, então, de costumes completamente diferentes. E, na verdade, eu conhecia a Bahia, Salvador, e eu achava que tudo era Salvador. Né? Eu tinha ido uma vez a Salvador. Então, eu tinha vindo uma vez só em Barreiras. Então, a segunda vez eu já vim praticamente para morar, né? Mas eu amo essa cidade. E, como eu disse, eu casei por amor e em nenhum momento, com todas as dificuldades, né, que a cidade, né, há 45 anos atrás, mas eu sempre tive muita alegria de viver aqui. E a gente, todos os dias, assim, todos os programas, a gente vive isso. Quem não é barreirense, mas vem para Barreiras, às vezes até com um plano curto, né, com ideia de fazer algo e depois retornar à cidade, não consegue. É, né? Verdade. Ela toma conta da gente, ela tem uma coisa, um encantamento. Não tenha dúvida. E óbvio, né, o tamanho do que a cidade oferece, né, as perspectivas que ela traz. E à medida que você vai se envolvendo, que você vai conhecendo, e saber que como é uma região que cresce tanto, e saber que você pode contribuir para esse crescimento. E a gente percebe que quando você vem, sabe, com o coração, tudo você abraça, né? Então, era a terra do meu marido, né? E realmente muitas oportunidades apareceram, outras a gente foi criando, né?
E eu sempre gostava muito de participar. Então, eu tinha muita coisa para fazer em Barreiras naquela época, né? Eu tinha muitas oportunidades. Os filhos já nasceram em Barreiras? Todos Barreiras. 3. Melhor, Rodrigo nasceu em Barreiras, depois Ricardo e Thaís só fui a Brasília para nascer, né? Mas eles são barreirenses, né? São barreirenses. A senhora chegou, já trabalhava na Codevasf, como comentou, né? Pediu essa transferência e até aproveitando que estamos, sim, na Semana da Mulher, como é que era essa coisa da mulher no trabalho? Né? E a senhora falou, eu cheguei fazendo esse trabalho social, abrindo, né, projetos que estavam ali. Como é que era a relação dessa mulher? Existiam outras mulheres já trabalhando com isso? Como é que... Quando nós chegamos, assim... A gente tinha muitas coisas que eram precárias, né? Nós não tínhamos água tratada, nós não tínhamos, né, então, saneamento básico. Então, era uma cidade com muitas dificuldades, né? E o projeto da Codevasf, a gente começou a se envolver com muitos outros projetos. Na época, por exemplo, nós tínhamos o projeto da Universidade Federal de Minas Gerais, que atuava aqui como Projeto Rondon. Né? Então, nós fazíamos um trabalho muito grande de saneamento, nós trabalhávamos com cuidados, por exemplo, nós tínhamos esquistossomose como uma coisa endêmica, né? Nós tínhamos chagas, então a gente tinha muitos problemas, né? E que, como eu estava na área social, a gente procurava atuar em todas as áreas, né? E, naturalmente, fazendo parcerias, chamando entidades que também pudessem se envolver com essas coisas, né? Porque onde você via as dificuldades, a gente ia atuando, né? E esse tempo que eu fiquei na Codevasf foi um trabalho muito bonito, porque as famílias também vinham de fora. Então, são pessoas que não tinham trabalho, né? E elas vinham em busca da terra, né? E o governo era uma pequena reforma agrária, né, que o governo atual fazia, mas dentro de perímetros irrigados, né? E era um projeto muito novo, né? E, enfim, mas era um trabalho lindo porque você envolvia muitas pessoas. E eu ainda vejo que essas pessoas ainda estão aí, né? Embora eu, às vezes, fique imaginando que, às vezes, a gente está ainda falando de algumas reuniões em pautas que a gente trabalhou há 30, 40 anos atrás. Como assim? Ainda não evoluímos, né? Mas muitas outras conquistas foram feitas e muitos protagonistas ainda estão aí, né, no cenário. Eu lembro que a senhora comentou que acho que era a única mulher no grupo. Dentro da Codevasf, sim, eram todos engenheiros, agrônomos e civil, porque ainda tinha obras, né, que eram feitas, e eu era a única mulher. Então, era um desafio porque eu tinha que estudar, eu fui estudar toda a parte de irrigação, para quando fosse participar das reuniões, né, eu tinha contribuições a fazer, ou pelo menos para ser ouvida, né? Depois foram se acostumando comigo, mas enfim, no começo... Esse preconceito existia, dona Beni? Não tenho dúvida disso, tinha, né? Muito porque hoje eu acho que a gente tem conseguido vencer algumas... Né? Muitas. Vamos ser honestos, acho que a gente evoluiu bastante. Né? A mulher... Temos muitas conquistas que a gente pode comemorar, né? Mas isso aconteceu. Mas a década de 70, porque foi a década onde a ONU estabeleceu, né, o 8 de março como uma data emblemática para o Dia Internacional da Mulher, né, no mundo inteiro. Então, a gente vinha de algumas conquistas, né? Mas no Brasil... E a década de 70 foi quando exatamente a mulher despertou para o mercado de trabalho, né, mais fortemente. Sim. E ela tinha, então, que ser dona de casa, né, cuidar da família, dos filhos, do marido e sair para o mercado de trabalho, né? Então, eu fui da geração 70 que fizemos esse movimento no nível nacional de romper, né, com vários paradigmas e dizer, olha... Vamos criar os filhos e trabalhar. No meu caso, né, Rodrigo, eu estava grávida de Rodrigo, então, com aquela barriga enorme, eu ia para os projetos, até Tatu, próximo de São Desidério, não tinha estrada, né? Eu ia naqueles carros Fiat, batendo, quase pulando, assim, né? Porque não tinha estrada, nem asfalto, nem nada, para atuar, né, nos projetos, nas escolas, com as famílias e tudo mais. Então, era desafiador, né?
Mas muitas mulheres, né, tinham esse trabalho, né, outros trabalhos que desenvolveram. Então, eu acho que a década de 70 foi um marco muito forte, né, para a atuação da mulher no mercado de trabalho, sobretudo no Brasil. E, como a senhora falou há pouco, a importância das mulheres que precisaram, mulheres terem essa coragem, fazer isso, ir à frente, para que outras pudessem, meio que abrindo um caminho. Porque a gente tem dois lados, quando a gente vai vencer algumas batalhas mesmo. Da mulher que você está batendo em dois pontos. Da mulher que está olhando a outra e dizendo, isso é possível. Né? Essa coisa da, poxa, se ela faz, eu posso fazer. E aquela mesma mulher também está brigando lá na ponta para dizer assim, eu posso fazer. Né? E fazendo com que o outro aceite, poxa, ela faz. Né? Então você está ali inspirando mulheres e mostrando aos homens, principalmente naquela época, que diziam, eu posso fazer, eu sou boa nisso, eu também tenho o meu espaço. Então, graças a mulheres como a senhora e uma legião, né, que tivemos aí, que temos, porque é algo que existe, que as coisas foram, mas imagino que fácil não deve ter sido. Não foi fácil para nenhuma das mulheres, né? Cada uma no seu setor. Mas, assim, alguns cargos eram sempre muito, né, ocupados por homens, assim, como se fosse definição para o resto da vida, né? Não, isso a mulher não vai... Você vem até aqui. Daqui não passa, né? Então, esses paradigmas que são muito importantes, que algumas mulheres, né, eu tive o privilégio, ou a força interior, não sei, porque às vezes quando eu olho, quando eu né, faço memória, eu fico me perguntando, como é mesmo que eu fiz isso, né? Quer dizer, tem toda uma história de vida, mas dependeu muito de muitos fatores, né? Eu tenho um marido maravilhoso, que sempre me apoiou. Eu sempre digo para ele, ele tem a alma feminina. Porque do entendimento do universo feminino, né? Porque a gente nunca disputou espaço, muito pelo contrário. Ele sempre foi meu apoiador, né? E isso me deu muita força, porque se você não tem um homem do seu lado que te apoia, né? Aí as dificuldades ainda serão maiores. Então eu tive alguns fatores muito positivos que me ajudaram, né, a avançar e ocupar esses espaços. E o mais feliz que a gente fica e gratificante para a vida da gente é que a gente abre espaço para outras mulheres, sim. Né? Como você acabou de dizer, é quando você diz, olha, se ela é capaz, eu também sou. Né? E isso foi durante quase toda a minha vida, né, no período que a gente pôde atuar em várias áreas que a gente acabou sendo pioneira e que outras mulheres vieram. Isso é muito gratificante. Imagino. Qual foi o momento da Casa Campus? Disse agora, né? Vamos lá, os dois para a empresa. Como é que isso surgiu? Foi um convite, a senhora foi ajudando ali aos poucos e de repente estava lá? Pois é, como a formação de Naldo Amar era psicólogo, ele tinha trabalhado no banco, mas no comércio ele também não entendia, que ele nunca tinha trabalhado. Então, sempre à noite eu ainda ajudava em alguma coisa, porque eu já tinha administração de empresa, então a gente trocava muito. Mas quando, com a morte do meu sogro, em 82, todos os bens foram divididos da família. Então, a minha cunhada não quis mais vir para Barreiras mesmo. Então, com essa divisão, ele ficou sozinho, né, na empresa. Aí ele disse, olha, está na hora de você vir me ajudar, porque a empresa começou a crescer e era necessário que também a gente somasse forças. E foi num momento em que eu estava um pouco inquieta com o trabalho da Codevasf, porque a gente fazia os projetos sociais e nunca vinha verba federal para executar. Então, você criava uma expectativa na comunidade e depois você não conseguia realizar, porque por força de falta de verbas, que você precisava de recursos. Então, naquele momento, eu comecei a ter, na verdade, um pouco assim, de desencanto pelo trabalho, porque não conseguia realizar. Então, foi o momento que eu pedi demissão e fui para a Casa Campus, né? E que, na verdade, logo em seguida, depois já entrei como sócia mesmo.
Então, eu tenho 2 casamentos. O afetivo, né? E ele, meu sócio. Então, e que foi uma alquimia que deu muito certo. Eu tenho essa curiosidade. Foi muito assim, porque nós somos pessoas muito diferentes, né? Meu marido é uma pessoa extremamente calma, equilibrado, né? Mais conservador na questão de gestão. E eu sou plugada, né? Muito ativa, né? Sempre com muitas inquietações, né? E claro, sei dentro da gestão que não posso correr 100% de risco, mas eu tenho um perfil, né, de gestora de correr mais riscos, né? Nós tivemos um projeto, por exemplo, que eu teria feito 5 anos antes. E ele me segurou. E não, então vou aceitar. Porque a nossa relação pessoal, né, nosso casamento afetivo, sempre foi prioridade na minha vida e na vida dele. Então, as outras coisas podem esperar, né? E isso deu muito certo. Porque a mamãe que dizia uma coisa que eu achei interessante. Ela depois, conversando uma vez, nos visitando, ela disse assim: minha filha, o seu casamento é muito de verdade, é um casamento sério. Eu disse, por quê, mamãe? Porque se vocês não tivessem uma vida a 2 forte, vocês já tinham, as coisas da empresa não iam bem. Olha só a leitura que ela fez, né? Porque poderia não dar certo, uma vez que a vida pessoal não estava indo, matrimonial não estava indo bem. Então, de fato, a gente teve essa cumplicidade ao longo das nossas vidas. Nós fizemos 45 anos agora, dia 2 de fevereiro. É uma vida. Uma vida. Muito, muito feliz. Eu sou muito grata a Deus pelo marido que eu tenho. Ai, que linda! Eu amo, amém. Que bom. A gente vê, como eu disse, pensando nesse momento, né, que nós teríamos, eu sento antes, converso, estudo um pouco o nosso entrevistado, a pessoa que vai estar com a gente. Aí eu pensei, falei, óbvio que eu quero aproveitar esse momento para ouvir da empreendedora, da mulher, mas eu queria entender esse momento, saber como conheceu, né? Porque a gente vê isso. Essa estrutura familiar é muito bonita. E quando é de verdade, a gente sente. Né? A gente porque a foto é parada, mas a gente consegue fazer a leitura da foto. A gente se curte muito. Agora nós fomos para Chapada, né? Nos 45. E foi muito interessante, porque teve momentos muito, muito bons, assim. Nós não levamos, dessa vez, nós não levamos os filhos, nem netos, né? Então foi um momento muito único da gente. E a gente tem muitas alegrias juntos, né? A gente tem prazer de ficar juntos, né? De compartilhar. E também, porque os nossos negócios dependem muito da gente ainda, né? Os meninos, a gente dá muito suporte para os meninos, porque é muito trabalho, né? Para Rodrigo e para Ricardo. Então, é sempre muito bom. A nossa convivência é muito boa, graças a Deus. Como foi esse momento dos meninos entrarem no negócio, né? Isso foi algo que partiu deles? A família teve também uma coisa de, olha, a gente precisa de vocês. Como é que funcionou isso? Nisa, olha, acho assim, uma coisa que foi muito boa, foi uma opção de Rodrigo e de Ricardo, sabe? Rodrigo foi para Sydney, né? Depois que ele terminou o curso, a formação, a graduação, foi fazer um mestrado em marketing na Macquarie, em uma das maiores universidades de marketing do mundo, né? E porque ele se preparou para isso, né? Rodrigo se preparou para isso. Então, ele fez 19 anos de inglês. Imagine, ele formou pela Thomas, ele começou a estudar muito cedo inglês, e ele gosta muito de línguas e tal. Então, isso era uma coisa que ele tinha planejado. E, por incrível que nós corremos muitos riscos, porque Rodrigo foi convidado pela Macquarie para trabalhar na Macquarie quando ele se formou. Aí vocês perdi. Falei, pronto. Ai, não volta, né? Como é que vai ser isso, né? E já era uma sucessão que estava dando certo com a minha sogra, quem fundou a nossa empresa em 1940, uma mulher empreendedora, né? À frente do seu tempo. Imagine em 1940 uma mulher abrindo uma empresa de material de construção. Então, vocês imaginam o quanto que ela foi empreendedora. Eu tenho maior respeito e maior carinho, né, pela memória dela. Enfim, e aí Rodrigo, mas ele não, sempre disse, eu quero voltar para Barreiras para trabalhar na empresa que foi de minha avó e de meus pais. Então, foi uma decisão dele. Então, ele teve opções, mas ele quis voltar.
E aconteceu a mesma coisa com o Ricardo. O Ricardo também teve as melhores opções em Brasília, mas ele também, né, decidiu voltar e trabalhar. Hoje nós já fizemos a sucessão familiar, né? Então nossa empresa está toda já montada, né? Nós já fizemos a sucessão em 2017. E Nós esse momento? Porque eu acho que para vocês, né? A senhora tá ativíssima, cabeça a mil, né? Totalmente capaz de tocar qualquer negócio, inclusive abrir novos negócios, mas entender, não, acho que os meninos estão prontos, né, e fazer essa sucessão, porque a gente vê também famílias que sustentam, né, os pais seguram esse momento. Eu acho assim, que você tem que saber o momento que você está na vida, né, então, eu tô com 70 anos, né, Naldomar com 73. Então, eu acho que nós construímos uma história e nossos filhos merecem construir a deles, com independência, com segurança, né? Sim. E nós estamos no conselho da empresa, mas hoje Rodrigo e Ricardo, eles são os administradores da empresa, estão dia a dia na empresa, né? E são pessoas muito comprometidas, isso dá uma alegria muito grande para a gente, né? Porque a gente vê os nossos negócios sendo perenizados pela terceira geração. Né? Então, é motivo de muita alegria para nós, né? Nós temos 3 filhos, a Thaís, mas ela optou por não trabalhar na empresa, né? Mas ela também é participada de todas as decisões maiores que a empresa toma, que a nossa vida familiar toma, né? Embora ela tenha escolhido a profissão e uma atividade específica para ela. Isso gerou expectativa que ela fosse também para a empresa? Ah, não tenha dúvida. Sim, eu sempre quis muito. Eu gostaria muito que ela viesse, né? Perfeito, né? O cenário é perfeito. Seria. Se ela viesse exatamente ocupar o espaço que eu havia construído, que na verdade era na parte de recursos humanos. Seria uma luva, porque ela também, né? Cairia como uma luva para ela, né? O cargo. Porque ela é formada em psicologia, ela tem a formação em psicologia. Mas, enfim, eu acho que o mais importante é a gente respeitar as escolhas que nossos filhos fazem, né? E isso passa muito pela felicidade. Eu quero filhos felizes. Ai, que lindo. Né? Mais do que irrealizados. E a profissão nos ajuda, né? Nessa realização. E, sobretudo, também nos faz feliz quando você tem um propósito, né? E a profissão passa por isso também. Sem dúvida. Eu acho que o lado mãe, né? Sempre pesa. Dentro do... O cenário ideal, né, seria esse. Mas o meu filho estar bem, estar feliz... É mais importante. É mais importante, né? Por mais que tente... Eu falo com a minha mãe, mãe... tô querendo fazer tal e tal coisa. Aí ela às vezes diz assim, mas não sei por que você me pergunta. Eu lhe digo o que é que eu acho, você não faz. Aí eu falei, mas para mim é importante saber o que a senhora acha, ainda que eu não faça naquele momento ou naquela hora, mas eu preciso saber o que a senhora... Mas é importante, né? Filho e mãe, essa partilha é muito importante, né? Porque às vezes você escolhe, às vezes nem dá muito certo. Ou às vezes dá certo. Mas isso aconteceu também conosco, né? Então, nossos filhos têm o direito de ter escolhas, de acertarem ou não, ou acertarem pela metade, não importa, porque assim também nós tivemos a opção de fazer escolhas, algumas deram certo, outras não. Né? Isso faz parte da vida. E do crescimento também, né? Óbvio. Ele tem que ter, né? A gente às vezes... quer antecipar algumas coisas, quer preparar, mas aí tem uma hora que a gente diz assim... Tem o ensaio e erro. Sim. Eu acho que hoje o que pesa mais, pelo menos para mim, enquanto mulher, se alguém me perguntar o que é mais difícil em ser mulher para você, é conciliar essa questão da maternidade com o trabalho. Né? E teve épocas da senhora ser professora, Codevar, e conta uma jornada de... Como foi lidar com isso? Houve um momento da cobrança? Porque as pessoas às vezes cobram isso como o filho é pequeno, não pode. Tá grávida, não pode. Aí viajou, tá numa reunião com o filho, né? E houve essa cobrança, imagina ainda mais nesse tempo da senhora. Eu acho que houve cobrança, eu mesma me cobrava disso, porque eu cheguei em muitos momentos da minha vida que eu tinha
tripla jornada. Trabalhava de manhã, de tarde e à noite. Porque na empresa você já tem uma jornada bem mais extensa, né? E quando eu fui ainda, né, ser professora, porque não foi por muita opção, é porque Barreiras, né, foi formado o curso de pedagogia, do qual eu participei na formação do curso, e que nós não tínhamos pedagogas em Barreiras, né, formadas, que foi uma alegria para mim. Eu adoro vida acadêmica, os alunos. Hoje eu encontro pessoas que ainda falam: oi, professora. Eu digo: oh, meu Deus, realmente foi minha professora, né? Eu gostei muito. Mas, assim, teve momentos que a gente se cobrava, porque era muito cansativo também, né? O trabalho na loja, né? Depois eu assumi a CDL, então as reuniões normalmente eram à noite, né? E todas as atividades mais sociais que a gente trabalhava, de formar parcerias, as entidades, a gente só conseguia reunir à noite, né? Enfim, então a gente era muito cansativo, né? Na Aldomar também ficava muito com as crianças, né? Mas eu também me cobrava, né? Será que valeria a pena? Mas uma das coisas que mais eu sempre pensei é de que o meu propósito de vida era ter uma família, mas também não me abdicar do meu trabalho. Então, conciliei. Posso ter deixado algumas coisas, né? Alguma coisa com certeza não consegui, né, ser o melhor, mas eu sempre tinha esse propósito e também, sabe, criar uma família que pudesse ser mais independente. Meus filhos sempre foram muito independentes, né? Rodrigo, por exemplo, saiu com 13 anos de casa. Caramba! Ele fez até o ensino médio, né? Sim. E depois já quis estudar em Brasília. Então, providenciamos que ele fosse, né? Claro que Brasília é relativamente perto para nós, mas ele já teve que tomar conta da vida, né? Enfim, mas eu acho que tudo isso valeu tão a pena, né? Com certeza. Que a gente só tem acho muitas que olhar alegrias. Para trás e saber que foi... A gente percebe que em tudo que a senhora faz, tem uma determinação além, tipo... eu não vou ser só a empresária, eu não vou só cuidar da empresa, mas a senhora está à frente, a senhora participa, como falou agora, da CDL, né? A senhora faz questão de estar envolvida nesses processos. A senhora tem trabalho social aí de anos, né? Tá sempre foi assim. A senhora era aquela criança questionadora, ou de se envolver nas coisas, de querer saber as coisas, ou houve algo na vida da senhora que deu essa... Não, sempre fui assim. Sempre fui assim. Eu me lembro de um fato que rapidamente eu vou contar. Mas, assim, eu acho que isso definiu, inclusive, a minha primeira graduação. Eu me lembro que meus pais, no nosso sítio, meus pais tinham pessoas que trabalhavam para ele. No café, no leite, com o gado, né? E eu me lembro que meus irmãos já tinham ido estudar e a gente tinha passado férias lá na fazenda, e aí no sítio, e aí aconteceu o seguinte: eu ganhei uma boneca linda de meu avô, mas eu queria que as crianças viessem brincar comigo, uma amiguinha. E eu dei a minha boneca para ela para vir estudar comigo, brincar comigo. E aí eu não quis mais a boneca. E quando eu chego em casa sem a boneca, minha mãe foi perguntar: cadê a boneca? Que seu avô deu. Eu disse: não, eu fiquei quieta, não queria contar, né, talvez. Aí foi procurar, a boneca estava na casa do trabalhador com a menina, né? E aí a mamãe, acho que foi, né, os adultos têm lá as suas histórias, né? Chamou uma reunião para saber. E aí o meu pai disse assim, eu falei, eu quero falar. Porque você sabe que na nossa idade não podia falar, né? Imagino. Ninguém podia falar, né? O adulto falava, né? A criança não falava. Eu disse, eu quero falar. Aí meu pai disse, pode falar, minha filha. Ele disse, eu não quero a boneca de volta. Não é para devolver minha boneca. Eu dei a boneca para ela. Aí meu pai disse o seguinte, então a boneca é dela. Então, ele, na verdade, ele positivou, né? Ele referendou a decisão que eu tinha tomado. E eu falei, uma criança de praticamente, acho que 4, 5 anos, no meio de adultos. Então, a minha
houve a liberdade de expressão. Sim. E aquilo que era verdade para mim, ela foi posta e foi aceita. Então, isso acho que foi um marco, sabe? A partir dali, eu acredito que isso tenha sido um marco, né? Grande, forte. Sim. E depois, pronto, caminhei por essa... Eu nunca tive dificuldade em falar em público. Então, eu vejo muito isso, né? De ter sido nessa aprovação na infância, de poder falar, de poder me expressar, né? E as minhas escolhas, né? Então, acho que foi uma das coisas bem importantes, assim. Agora, na vida acadêmica, eu fui presidente de DA, diretor acadêmico, todos os movimentos eu participei muito ativamente, né? Então, com 17 anos, eu estava fazendo um trabalho com as prostitutas, né? Eu fiz parte da União Brasileira de Mulheres. Então, assim, o trabalho assim, de espaços, né, para as políticas públicas para as mulheres, eu sempre participei muito. Em 98, nós estávamos formando o Conselho Municipal das Mulheres em Barreiras, né? A Kelly Magalhães, que a gente lembra, né, muito, Lourdinha também. Então, assim, eu não sei como é que está hoje, mas a gente foi, assim, pioneira nesses trabalhos, né, de buscar, de ajuda para as mulheres, né, a questão da violência na família, né, enfim, o apoio a essas mulheres. E a gente chegou a fazer um trabalho belíssimo, né, na Igreja Católica também. Eu sempre atuo mais de 40 anos. Na diocese. Na diocese, Eu já passei por 3 bispos, eu estou no 3º bispo. Eu já pedi até para ele, acho que eu estou precisando sair. Ele disse, não posso, porque a senhora tem história aí para ajudar. Enfim, mas é um trabalho que eu amo fazer, né? Esse projeto Catavento tem mais de 20 anos. E a gente, né, dá todo um suporte para mais de 600 crianças, né? Então, é um trabalho belíssimo que a Diocese faz, né? Há muitas mãos, muitos leigos participando. Eu hoje estou como tesoureira da Caritas, né, que é responsável, a Caritas Diocesana de Barreiras, que é responsável por todos os projetos sociais da Diocese como um todo, né? Em todas as paróquias e tudo mais. E a gente está falando de uma mulher que agora, como disse, já passou sucessão. Eu imagino que a carga horária de trabalho já deve ter, né, um pouco mais flexível, já deve se dar o luxo de alguns descansos ou escolher alguns horários, mas a gente está falando também de uma mulher que está falando que faz esse trabalho há 40 anos. Ou seja, naquele tempo de não sei quantos turnos, ainda assim tirava um tempo para poder fazer esse tipo de trabalho. Nâmbia, isso sempre foi, assim, é apaixonante, sabe? Quando você escolhe, né? Você tem escolhas com o seu tempo, né? Eu acho isso hoje também, mas quando você escolhe, olha, isso me faz feliz, isso me dá energia para tudo mais. Então, sempre o trabalho social foi uma coisa que me encanta, que é propósito de vida mesmo. Eu me lembro que eu tive uma consulta com um médico, eu acho que eu devia estar com uns 40, quase 50 anos. E eu disse para ele, olha, eu trabalho muito e eu preciso, assim, acho que de um suplemento e tal. E esse era um homem, um médico. E quando ele foi fazer a anamnese comigo, tudo mais, ele nem me olhava, né? Eu fiquei na frente dele, ele não me olhava. E nós começamos a conversar, eu falei, preciso de um suplemento, porque eu trabalho muito. Ele disse, você trabalha muito? Eu falei, sim, trabalho. Eu tenho tripla jornada. E ele disse, então você ganha muito dinheiro. Aí eu disse para ele, eu não trabalho só por dinheiro. Foi a hora que ele olhou para mim. E depois nós conversamos outras coisas, porque ele precisava ouvir algumas coisas. Mas assim, então, algumas coisas emblemáticas que acontecem às vezes na vida da gente, né? Um médico que em nenhum momento ele estava me olhando, né? Na hora que ele perguntou se eu ganhava muito dinheiro, acho que até ganhei muito dinheiro durante a minha vida, né? Mas não trabalhei só por dinheiro. E é isso que move, de fato, a gente, né? Não tenha dúvida. Então, tem propósito, sabe? Tem. E quando você vê que você é uma gota no oceano, né? Sim. De tantos problemas, de tantas dificuldades, de tantas necessidades. Mas você sentir que você foi útil, que você foi capaz de sair de si mesmo
para enxergar o outro, na necessidade do outro, faz uma diferença enorme na vida da gente. Sem dúvida. E esse eu acho que é o grande sentido da vida. Não tenha dúvida. Né? É feliz das pessoas que encontram isso. Talvez, na minha ignorância, eu não sou psicóloga nem nada assim, mas o meu entendimento é que hoje a gente tem tanta gente sofrendo, né, com tantos problemas, exatamente porque não entendeu, não descobriu, não sabe de que forma é que ela pode trabalhar isso, de propósito, de que forma que ela pode ser útil de verdade, né? Porque levar uma vida só para o seu prazer, só em seu benefício, é vazio. É muito pouco. Não é? É muito, acho que sempre digo, Deus não colocou aqui só para fazer o que eu quero, para desfrutar do que Ele fez, para viver para minha vontade. Então, no dia que a gente acorda e que você tem a possibilidade de fazer algo por alguém, de alguma forma, e gente, isso é muito pouco, às vezes as pessoas associam isso a condições financeiras. Não tem nada a ver, porque isso é disponibilidade interna, né? Você precisa ter um autoconhecimento para saber que propósito de vida você tem, né? Porque é isso que te faz feliz, né? Porque não é uma felicidade passageira, né? Como diz os estoicos, os filósofos estoicos, eles olham a felicidade. Sêneca diz, olha, a felicidade ela é plena. Você tem momentos felizes e tristes, mas a felicidade, quando você tem um autoconhecimento, né? Quando diz a professora Lúcia, é que ela está em você, ela é, né? Mas esse sair de você mesmo para encontro do outro, para as necessidades dele, e que em toda e qualquer idade você vai encontrar isso, né? Na história da civilização, sempre vai ter problemas e dificuldades, né? E quando você transpõe isso, ajuda o outro a transpor, né? Ou facilitar um pouco mais a vida do outro, né? Isso faz todo sentido para a felicidade, né? Porque são seus valores, são a sua ética, né? Como é que você conduz essa sua vida, né? Então, não dá para ter tanto espaço para o egoísmo nem para o ego, né? Com certeza, fantástico. A gente sabe que essa coisa da sua forma de conduzir, de opinar, né, de desbravar, houve um momento aí, agora eu vou entrar num assunto que acho que muita gente tem curiosidade de saber. Houve um momento que a sociedade entendeu, né, a senhora já era uma figura para a região, diante de tantos feitos, enfim, em querer levá-la para um cenário, suscitar um cenário político. Né? De repente, essa mulher que fez tanta coisa, que faz tanta coisa, poderia ser a pessoa para cuidar da nossa cidade. Como é que foi isso? Houve essa movimentação, algo oficial para isso? A senhora pensou nisso alguma vez na vida, que isso poderia ser uma possibilidade? Pensei sim. Fui convidada por vários partidos políticos, e eu estava, inclusive, filiada a partidos, né? O primeiro convite que eu tive, eu não me lembro exatamente o ano, mas eu fui convidada para ser vice-prefeita de Paulo Braga, na época ainda de Baltazarino, sabe? A gente tinha um trabalho social muito bom lá na Codevasf ainda, eu estava ainda várias ações sociais, e eles acharam que eu tinha perfil para ir, né? Engraçado, as crianças eram pequenas, né? Bom, vamos pensar e tudo mais. Mas a primeira consulta que eu fiz foi para meu marido e meus filhos. Eu não tinha voto dentro de casa. Então, o Rodrigo tinha 7, 8 anos, né? A Thaís e Ricardo e Naldomar. Então, eles foram, né? Voto das crianças no sentido de dizer, olha, eles precisam muito de mim. E eu percebi que isso era impeditivo, porque a família estava precisando muito de mim naquela hora, né? Então, isso passou, e, de fato, o Paulo foi eleito, né? Ele disse, olha, tem um jargão na política que diz, olha, já está com o cavalo selado, né? Uhum. Que seria depois, Até ele, uma certa vez, ele disse, olha, você que não quis ser, enfim. Mas, passado esse momento, depois eu vim, passado um tempo, a gente também voltou ainda para essa proposta de uma pré-candidatura e tudo mais. Cheguei a ficar afiliada e a uma pré-candidatura,
Mas eu tomei a decisão muito acertada. Eu sempre tive a utopia de que a gente podia trabalhar ainda mais para o bem público, o verdadeiro sentido da política, né? Mas é um caminho, né, para se chegar lá, muito difícil para as pessoas que têm muitos valores e ética, né? Quando você chega para as negociações que são necessárias do partido, né, o nosso modelo político ele é extremamente contaminado pela falta de ética. É isso que eu acho. Então, as negociações, nenhuma delas atendiam aos interesses verdadeiros e genuínos de utopia que eu tinha, né, para chegar até o cargo. Eu não era interessante para o processo e nem para essa construção de poder, né? Então, aí eu desisti, né? Mas é um caminho bastante espinhoso, né? Eu conheço os bastidores da política, né? Tive a oportunidade de conhecer. E é muito difícil você chegar ao poder, né, sem se contaminar. Sem se contaminar. Então, eu acho que os políticos ficam com os políticos, né? Com os políticos. E é uma pena, né? Porque o que a gente vem percebendo no decorrer dos anos e das eleições, que as pessoas que precisariam estar por pensar assim, não ficam exatamente por conta desse modelo que existe, né? Então, ou você passa, infelizmente, como é uma força maior, porque é algo, né, construído, e aí tenta se quebrar, mas a realidade é essa. Então, ou você se molda, ou você passa a fazer parte desse grupo, ou você não Por se isso, encaixa. uma das coisas mais importantes que eu acho que deve acontecer no Brasil é a reforma política, né? Porque passando por uma reforma política, um modelo, né? Então, a questão partidária, né? Sobretudo, as negociações para se chegar ao poder, que elas são muitas vezes espúrias, né? E é possível se chegar ao poder para se realizar um bom trabalho, depende de quem foi eleito, do seu mandato, seja de vereador, seja de deputado, seja de senador, seja para o executivo, de governador, de presidente, de governador e de prefeito, né? É possível fazer diferente? Sim. Agora, o modelo existente permite que todas essas questões, né, a fórmula, ela poderia, né, por isso eu creio, né, se a gente fizer uma reforma política, né, em cima da ética, da responsabilidade, do compromisso com o bem público, né, eu acho que isso seria... Mas a gente ainda tem que caminhar muito nisso, né? Muito, muito. Tem muito... muita coisa a se fazer, né? Para conseguir fazer esse movimento e, enfim, ter pessoas que queiram fazer, que sejam atraídas pelo um bem comum, né? De fato, e não pela oportunidade que a política lhe traz, né? Mas a necessidade de fazer o bem à comunidade, ao próximo, entender a gestão mesmo, acho que a questão administrativa, né? E isso seja de forma genuína. Eu quero organizar, eu quero fazer com que a coisa aconteça e que aconteça para todo mundo, e não em benefício próprio ou para ajudar A, B, C ou D. Teve uma história, vou mudar totalmente agora o assunto, mas é também um tema que eu gostaria de ouvir da senhora. A senhora foi sequestrada em uma ocasião, né? Teve um sequestro. Em que momento da vida foi? Como que isso aconteceu? Foi muito difícil. É um momento assim... Eu me recuperei, graças a Deus, né? Mas, assim, foi um momento extremamente traumático na minha vida, né? Os meninos, Rodrigo e Ricardo já moravam em Brasília, só a Thaís, que ainda estudava aqui. E, numa manhã, meu marido saiu cedo, né? Para levar a Thaís para a escola. E eu saio sempre depois, né? Com o meu carro. E na época, nós não tínhamos nenhum vizinho que morava lá na chácara, né? Sim. Nós praticamente morávamos, só nós que morávamos lá. E então, daqui a pouco eu me vejo numa curva, que existe até hoje, pedras enormes, né? E meu carro era um carro baixo,
da Hyundai, que estava lançando também, e pedras enormes. Então eu me vi impedida de passar. Quando eu paro, aparecem dois homens, né? E eu achei, vou entregar o carro, porque você não consegue muito entender o que é que está acontecendo, né? Vamos entregar o carro. Mas eu fui lançada para dentro do carro e não para sair. Então, eu fui empurrada para dentro do carro. E a pessoa ia sair com o carro. Só que, na época, esse carro, ele travava. Aí tinha que fazer um procedimento lá para o carro sair. Porque havia aberto a porta, né? Sim. Enfim. Bom, mas foi, enfim, a pessoa saiu comigo e tudo mais, né? Eu ia dar uma palestra, na época, estava com a fita, né, de vídeo. Sim, um videocassete e uma televisão. Eu ia fazer uma palestra no Sagrado Coração no Colégio Sagrado Coração, sim, sobre afetividade, sexualidade e afetividade para os jovens. Naquela manhã, que eu saí era 7h30. Enfim, e esse carro, ele foi, né, me levando, ele não sei como é que ele sabia dirigir, e ele me levou para cima do aeroporto. E quando nós estávamos naquela estrada, outra pessoa gritava, falava muito atrás. Ele ficou com uma arma na minha nuca, bem atrás de mim, assim. E eu me lembro que ele virou para trás para falar alguma coisa. E ele bate numa placa e ele perde o controle do carro. E aí, naquele momento, eu vi o sol batendo no meu rosto e uma coisa que eu fiz. Pedi, meu Deus, que a minha vida esteja nas suas mãos, mas que eu não sofra. Então eu pensei, prefiro morrer do carro do que nas Sim. mãos deles, porque eu não sabia o que podia fazer. Mas você ainda não entende muito, a coisa é tão rápida, você não consegue entender, né? Hoje eu falo com tranquilidade. Enfim, mas então nós capotamos, eu tinha 6 meses, o carro ainda era importado, não era feito no Brasil. Então era um carro forte, mas o carro deu perda total, porque nós viramos várias vezes, né? Ele se machucou muito, quem estava na direção. Eu fiz um chicote muito forte de cabeça, que eu estava com batom vermelho e veio parar aqui. Caramba! Enfim, e a arma que estava na mão do outro caiu no meu colo. Imagine, né? Que poderia ter sido virado, enfim. Bom, e aí quando tudo parou, eu ainda perguntei para ele, você tá bem? Não sei se ele tinha morrido, porque ele estava todo ensanguentado, assim, porque tinha quebrado muitos vidros. Eu não tinha noção do que eu tinha machucado, mas eu tinha me machucado muito. Então, saímos do carro, o carro virado de cabeça para baixo, né, com as rodas para cima, e fomos andando. Eu tive que subir um barranco enorme e fomos andando para dentro da coisa. Ele dizia que era um sequestro. Ele dizia... Falava coisas muito desconexas, mas muitos palavrões. Eu não consigo ouvir palavrão, sabe? Nunca gostei, mas assim, isso remete muito. Com a arma na minha cabeça. Mas depois ele mandou eu parar e ele estava com a minha bolsa. Naquela época a gente tinha uns celulares enormes, parecia um tijolo assim, né? E aí ele já pegou de imediato meu telefone e eu disse a ele, olha, precisa avisar, porque eu estava indo ao médico, meu marido vai me encontrar no médico. Eu não sei por que eu falei isso também. E ele disse, não, seu marido vai saber na hora certa e seus filhos eu sei onde estão. Mas eu sabia que ele só sabia se fosse Thaís, porque o Rodrigo e o Ricardo não estavam. Sim. Enfim, e nós fomos andando, aí então ele pediu que eu tirasse, ele foi tirando tudo da minha bolsa, foi jogando tudo para fora da minha bolsa, tirou tudo. A única coisa que ele foi jogar era a última coisa. Era o meu terço. Eu coloquei a mão, o terço caiu na minha mão. Aí ele pegou, então, meu talão de cheques. Naquela época a gente usava muito talão de cheques, né? Ele disse, pode começar a preencher. Quanto é? Eu me lembro até hoje.
2.500. Não sei o que era 2.500, não sabia o que eu estava falando. Eu sei que eu preenchi 2.500, as 20 folhas que tinha, o talão de cheque estava intacto. Eu preenchi tudo. Sim, e aí eu pedi para ele, então eu posso sentar para eu preencher. Então, nunca me esqueço disso. Ele estava com a arma aqui, ele foi descendo com a arma assim, e eu sentei. E preenchi todas as folhas de cheque, entreguei na mão dele. Ele disse, agora você pode andar. E os dois ficaram atrás de mim. Então, eu imaginei, bom, agora, 8 horas da manhã, em pleno aeroporto, que não tinha nem avião, ele vai atirar nas minhas costas. Eu disse, é a minha única chance de virar para ele conversar. Isso não tem nada, sabe, Nâmbia, é uma coisa tão, parece meio irreal, porque você não tem script, você nunca aprendeu, você não sabe o que está acontecendo ainda. E eu virei para ele e disse, olha, você já pegou tudo que eu tinha, tipo assim, né? O carro já tinha arrebentado, né? O que eu tinha na bolsa eu já tinha dado, né? Então, você me deixa aí. Porque em nenhum momento, tudo que ele pediu eu fiz. Sim. Eu quis colocar o cinto quando ele começou, quando eu coloquei a mão, ele me deu uma cotovelada. Eu disse, eu só vou colocar o cinto. Porque eu sabia, imaginava, né, que ia correr, que alguma coisa. Não sei, assim, acho que o sentido de proteção da vida, sabe? Que você toma algumas decisões que você não sabe como, né? Enfim, ele olhou para mim, fiquei parada, que eu já tinha andado mais ou menos mais de 30 passos, e ele atrás, parado. Só que eles brigavam entre si, eles falavam muitas coisas assim. Aí eu fiquei parada, falei, bom, ele vai me matar de frente. Prefiro que ele me de frente, mas ele vai ficar me olhando. Eu fiquei olhando para eles. Aí eles passaram, eu fiquei no meio, e eles foram embora. Aí começou a cair a minha ficha, né? O que é que aconteceu? Depois é que a gente tem... A única coisa que eu tinha era o terço na minha mão. A bolsa estava toda lá, jogada, com tudo, né? No chão. E eles levaram os talões de cheques. E aí eu disse, eu tenho que ir para a pista, mas eu tinha medo que eles voltassem. Imagine, né? Até que eu consegui descer esse morro, né? E quando eu olhei para trás, nós já estávamos longe do carro. Eu só via as rodas do carro. Eu fiquei me escondendo dentro do mato, daquele mato, matagal todo. E de repente vem um carro. Eu corri para o meio do asfalto, pedindo ajuda. Eram dois senhores do Rio de Janeiro que vieram para fazer uma coisa da superintendência do Banco do Brasil aqui, que não tinha superintendência do Banco do Brasil. E aí ele disse, o que houve? A senhora acidentou? Porque eles tinham visto o carro, né? Eu disse, não, eu fui sequestrada, alguém me pegou. E como ele era do Rio, veja só, foram 2 anos. Imagina você entrar num carro que você nunca tinha visto as pessoas. Sim. Ele disse, nós estamos indo para pegar, não podemos levar a senhora lá para baixo, e nós temos que sair daqui rápido, porque eu acho que eram pessoas que já sabiam o que isso acontecia, né? Porque o avião nosso está chegando. Era um avião pequeno que tinha vindo pegá-los. Eu falei, não, pode me levar para o aeroporto, né? Aí me levou para o aeroporto. Quando nós chegamos lá, logo em seguida chegou uma Kombi de um ex-funcionário nosso, que era nosso motorista, tinha trabalhado conosco muitos anos, e ele já tinha saído da empresa e estava fazendo entre a cidade e o aeroporto. Aí ele conhecia o meu carro, porque o carro era praticamente o único da cidade, porque não tinha muito aquele carro. Ele disse, dona Benê, a senhora bateu o carro, e eu fui lá, e eu vi que tinha televisão dentro e tal, alguém estava pegando... Bom, aí eu já não conseguia mais falar, aí o senhor disse, não, ele contou. Eu não conseguia mais ligar. E ele disse que eu não chamasse a polícia. Eu disse, não, eu dou a minha palavra que eu não vou chamar a polícia. E aí ele disse, vou chamar a polícia. Eu falei assim, não vai chamar a polícia. Eu só gritava, não chame a polícia, não chame a polícia. Mas aí ele entrou em contato com o Aldomar
Na Aldomar também não sabia se eram quem está, né? Porque quem ligou foi o próprio rapaz, o outro rapaz. Depois que ele se identificou, não, seu Aldomar, sou eu e tal. O Aldomar foi para lá, mas a Polícia Federal, porque eles não foram para lá, porque passariam pela Polícia Federal, que já estava instalada ali. Enfim, na época nós tínhamos deputado federal aqui, que foi providenciando todas as coisas. Foi um momento de muito sofrimento. Eu passei 28 dias em Brasília. No dia seguinte, meu marido botou no avião e levou, porque nós temíamos outras coisas do que tinha sido. O que tinha motivado, de que forma. Você imagina que deve ficar. Foi um plano, porque imagina uma cidade, um interior que não... Né? E quem descobriu porque eu não cheguei na empresa, né? Eu ia encontrar com uma amiga que o neto dela era meu afilhado. E eu tinha que deixar para pagar a escola do meu afilhado. E eu não cheguei, e a criança precisava disso para entrar na escola. E quando ela disse, mas Benê se comprometeu de vir, ligou para minha casa, porque naquela época tinha telefone fixo. Não, dona Benê já saiu. Ligou para a empresa. Não, dona Benê não chegou. Aí foi juntando. E aí, quando ligou para Aldomar, né? Porque eu fiquei mais ou menos umas 4 horas ou mais. Porque para mim foi um século, uma vida, né? Mas, enfim, até tudo se resolver. Depois, né, descemos, o medo era uma coisa assim, terrível. As marcas que isso fica na cabeça da Aí eu fui atendida, me lembro, né? Sou muito grata a Mayra, a doutora Mayra, na época, era grande amiga, foi para nossa casa, me levou no carro dela, porque as pessoas todas queriam, né? Porque foi um movimento, então, na época era muito conhecida, então toda a mídia queria e tudo mais, não tinha a menor condição de nada, né? Então, me levou para a clínica de Dr. Pedro e Angélica, e passei a noite, no dia seguinte, né? Fui para Brasília, a Thaís foi comigo, e, enfim, fiz o tratamento. Com 28 dias, eu voltei para Barreiras e depois fui levando a vida, né, mais devagar e tudo mais. Aí me colocaram um motorista, eu digo, não é possível, não aguento isso, enfim. Mas, assim, é muito traumático, foi muito difícil, levei muitos anos ainda tendo, porque você fica, né, com essa sequela de pós-trauma, né, de pós-trauma. Aí, quando é evocado, né, na época, muitos anos ainda, mas, graças a Deus, já superei. Né, e isso prova, porque eu não sou muito, não sei, por conta da minha crença, eu não acredito muito em coincidências, coisas. Eu acho que Deus, de fato, Ele age. Eu renasci, momentos, né? Eu renasci. E acho que tudo isso que a senhora relatou de como a coisa funcionou, eu sinto muito agir de Deus, a proteção de Deus. Foi, assim, teve comigo aqui, o tempo todo, eu me entreguei, né, naquele momento, né? E entender também depois de que ninguém está livre de nada. Sim. Na vida, ninguém está livre de nada, né? Você está na vida. E todas as coisas podem acontecer. E se você perguntar, a gente não tinha uma resposta assim clara para o que aconteceu, né? Só que os amigos mais próximos acompanharam e tudo mais, né? Mas assim, às vezes a exposição demais. Hoje eu vejo, por exemplo, nas redes sociais, né, o quanto que as pessoas se expõem, né? E dos riscos que elas correm, não tem ideia, né? Os riscos que correm. Ou não mensura, não acha que vai acontecer. A gente sempre tem essa sensação de que não acontece com a gente. Acontece. A gente foi alguém, ouviu na televisão e que não tem essa ideia, né? Mas que glória a Deus por isso que foi. Acabou e uma coisa muito bonita mais... também que eu tive, assim, sofri muito, mas eu não tive realmente assim não alimentei nenhum ódio pelas pessoas. Não alimentei. Porque eu acho que se eu ficasse com isso seria mais uma, sabe, mais uma mágoa, uma coisa assim. Não, uma das coisas que mais eu procurei é dizer, olha, eu não sei também o que aconteceu depois, né? Porque eu não acompanhei mais. Porque também o sofrimento era muito, né? Eu tinha que me recuperar.
Mas, assim, em nenhum momento a minha palavra, eu queria que tivesse valido, sabe? Porque eu não queria que chamasse a polícia. E não é bem assim, né? Porque ocorreu exatamente o oposto, né? Porque aí a Polícia Federal foi para lá. Mas em nenhum momento eu tive esse vingança, nem ódio, não. Mas a gente é do que o coração é cheio, né? E até em situações assim, o Mas coração acho que ainda... quando você tem ódio ou vingança, alguma coisa, acho que você faz mal primeiro para você, Isso. né? E quem tem um coração puro, um coração bom, um coração de... Porque uma pessoa que se dedica tantos anos a tantas coisas, né? De caridade mesmo, né? Ela não tem esse coração da mágoa, dor, por mais que... E às vezes isso é colocado à prova. Às vezes a gente vive alguma situação desse tipo para ser colocado à prova. Ok, porque amar quem ama... É muito fácil. É bom, né? Esses dias eu estava fazendo uma leitura bíblica e onde a palavra falava exatamente isso, onde Deus dizia exatamente isso. Mas que sacrifício tem? Tem, nenhum, né? Em amar quem ama, né? Em tratar bem quem te trata bem. Nenhum, há nada nisso. Então, às vezes, aí o porquê a gente não cabe a nós, mas Deus faz os testes. A gente passa, na verdade, a gente passa por provações para poder, né? E eu acho que as provações a gente precisa perguntar o para quê, né? Que eu devo aprender? Qual a lição? Qual é a lição disso aí, Senhor? Me ajuda a entender que quanto mais rápido eu entender, mais rápido isso... Não tenha dúvida. Isso passa. Eu também, eu acredito muito nisso. Dona Benê, todo mundo que passa aqui, que tem esse momento aqui comigo, eu como consultora de imagem, eu nunca perco a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de vocês em relação ao vestir, né? Essa relação que vocês têm com a imagem. Então, eu queria entender um pouquinho. A senhora é uma mulher vaidosa, como é o seu vestir? A senhora tem as suas escolhas, alguma marca preferida, algo que gosta de vestir, algo que eu não uso? Acha que mudou muito a sua forma de vestir no decorrer dos anos? Me conta um pouquinho desse. Pois é, eu sou um pouco mais clássica, assim, sabe? Eu gosto de roupas que tenham um pouco mais, assim, de estilo, sim, mas eu não fico muito presa a marcas, não. Quando eu gosto da peça, eu vou e compro. Mas eu sou um pouco mais clássica, sabe? Embora eu goste também do jeans, né? Mas eu gosto do jeans com uma camisa mais clássica, né? Eu gosto dos poás. Até isso é uma estampa mais clássica também. Então, é por aí. Mas, assim, eu não fico muito ligada, muito a marcas, não. Mas eu gosto de um linho, né? Nós vivemos aqui muito calor, né? O algodão, né? Porque, enfim... Mas eu sou uma pessoa simples, sabe? Eu sou uma pessoa simples. Então, eu acho que não, mas não custa perguntar. Não é consumista. É aquela mulher que ou tem um ponto fraco, assim, mas eu gosto muito de sapato. Eu achei que ia dizer isso. Eu gosto muito de sapato. Então, mas eu compro menos agora, sabe? Eu sou consumista muito em livros, sabe? Eu não quero o livro digital, eu quero o livro, eu gosto do papel. Sabe? Eu quero papel, eu quero ter, eu quero riscar. Então, eu sou consumista, assim. Eu tenho uma biblioteca em casa, sabe? O que é difícil, assim, né? Sim. Tem biblioteca mesmo, né? Eu tenho espaço físico e tenho muitos livros, sabe? Eu gosto muito. Então, agora mesmo eu tinha me colocado como meta ler os 4 livros nos primeiros 4 meses. Eu consegui vencer nos 2 meses, janeiro e fevereiro. Só falta um, que é o cérebro da criança, e tem os exercícios também. Eu estou lendo por causa de Teodoro e de Lisieux, né? Vou aproveitar para entrar nisso, eu já vou até pular, que eu quero muito saber. Esse momento avó. Né? Muito Me conta lindo. Como se era o esperado, é mais do que o esperado. Nossa, foi muito esperado, sabe? Eu fui avó já mais idosa, né? Mas é uma alegria, né? A gente se renova. Então, assim, Teodoro é uma dádiva de Deus, né? Mesmo, um presente, né? Que Thaís nos deu, que Deus colocou na vida dela e na nossa vida. E Lisieux é um amor, ela é uma neta simpática, maravilhosa, né? Filha do nosso filho mais velho. Então, Deus foi muito pródigo com a nossa família, porque trouxe um neto e uma neta, né? Então, a gente está vivendo essa experiência de vida que ela é, assim, encantadora, traz alegrias, assim, profundas, né?
E o neto, ele é assim, sabe, a gente tem uma relação que é muito diferente de filho, né? É isso que eu queria Porque o filho, saber. você tem você tem um compromisso de ter que educar, de tudo Tem mais responsabilidade, e tal. Não, com o neto também você tem responsabilidade, sabe? Mas o neto é um momento que você está muito mais leve, que você se encanta com tudo, né? Se encanta com tudo, né? Então, a cada fase deles, né, é uma alegria enorme. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por esses dois presentes. Imagina, a minha sogra disse que, de fato, o amor da avó é 2 vezes, assim, é mãe 2 vezes, né? Que é aquele sentimento, ela disse, olha, minha filha, você, quando tiver o seu neto, você vai entender o que eu tô falando. Por mais que eu diga, hoje você não sabe, mas quando você tiver o seu neto, olha, eu não vou estar mais aqui. Mas você vai lembrar disso, porque é um amor que não tem explicação. Porque a gente se sente renovado, na verdade, sabe? E também continuado. Isso. É o fruto do fruto. O fruto do fruto. É muito lindo. Eu acho que essa coisa, porque eu lembro quando eu tive o meu filho, o amor que eu tinha pela minha mãe mudou. Eu consegui amar minha mãe mais do que eu já amava. Porque o meu olhar para ela mudou, porque naquele momento eu descobri o que de fato ela sentia por mim. Porque eu não tinha, por mais que a gente, eu amo muito, a minha mãe me ama muito, mas a gente só tem certeza disso quando a gente olha aquela criança e fala, meu Deus, é isso que a minha mãe sente por mim. Então o amor pela minha mãe cresceu muito. E aí eu fico imaginando como é que deve ser essa sensação do fruto do meu filho. Então é o fruto do meu fruto, deve ser algo... Porque viver a experiência, né? Porque sentimento, ele sabe, não passa por palavras, né? É o sentir, né? E esse sentir, né, com o neto, você se sente renovada, né? Você sente... E quando você vê a extensão, a família, né, que cresce, né, literalmente, mas as alegrias que uma criança traz, assim, para o adulto e para nós, mais idosos, é rejuvenescedor, é libertador, porque eu não tenho compromisso de educar, né? Eu só posso curtir. Então é isso que a gente faz. A senhora já se vê fazendo hoje coisas que com os meninos não fazia? É aquela avó que... Pois é, até Ricardo disse, mas nós, quando éramos pequenos, a casa tinha que ficar impecável, e agora minha mãe não se preocupa com mais nada com os netos, pode fazer tudo. Eu adoro, né? Mas é verdade, literalmente isso aconteceu, porque eu gosto muito das coisas muito organizadas e tal, né? E agora não, então pode tudo mesmo, né? E a gente também se permite, né? Se permite, eu acho que isso que é muito bonito, né? Eu rolo no chão com o Teodoro, com o Lisier e tudo mais, né? Enfim, é uma alegria indescritível. Que lindo, o olhinho chega, olhando daqui, chega a brilha. Amei muito, muito esse momento, assim, eu tenho certeza que nós conversaríamos horas e horas. Eu continuo achando que não conheço 5% da história de vida da senhora, assim, teriam muitas coisas, muitos temas, inclusive, que eu acho que a gente poderia ter abordado, conversado, mas, assim, por ser uma história, são 70 anos, né? Não parece com esse corpinho, uma coisa, ela parece vontade de abraçar, mas são 70 anos e muito bem vividos, não foram 70 anos que passei, foram 70 anos que vivi, né? A senhora, de fato, honrou cada ano, assim. As histórias são sensacionais. E não só viveu, a senhora contribuiu para que outras pessoas pudessem viver também. E eu acho que isso aqui é o mais fantástico. Não é à toa quando a gente pensou, meu Deus, seria o cenário perfeito se o Dona Benedito topasse estar aqui com a gente, porque, de fato, é uma contribuição. Esse programa também é uma forma muito singela, mas de honrar a vida de pessoas como a senhora, de poder, do nosso jeitinho, né, da nossa forma, poder dizer, olha, de fato, a senhora é alguém muito especial, não só na vida dos seus ali, né, mas a senhora conseguiu contribuir de forma muito significativa na vida de muitas pessoas, sabe? E isso é um registro que vai ficar, um registro que está aqui
para sempre, porque graças a Deus a internet nos possibilita isso. Então, assim, quando seus netos estiverem lá, daqui a não sei quantos anos, ele vai poder entrar, vem cá, tem esse vídeo da vovó, né? Devem existir muitos outros, mas a gente pôde fazer parte um pouquinho dessa história, né? Então, eu queria mesmo que a senhora sentisse da nossa alegria e de que tê-la nesse momento, nessa Semana da Mulher principalmente, foi muito especial para a gente. Eu tenho certeza para quem está assistindo, quem está acompanhando, também amo sua família, amo seus filhos, assim, são de fato homens, né, e mulher com a Thaís, que a gente vê que são bem educados, são boas pessoas. Eu não estou falando de bons profissionais, de pessoas simplesmente educadas, não. A gente sente que eles são pessoas do bem, pessoas queridas, pessoas... E isso vem de casa, porque a árvore, né, é o fruto. Eles são fruto de vocês, desse casamento lindo, dessa história que difícil, mas que está aí, né, e que vão vir frutos e frutos de tudo isso. Então, muito obrigada de verdade por esse momento. Eu queria que a senhora falasse também, deixasse uma mensagenzinha nessa Semana da Mulher, falar algo desse momento, né, para as mulheres de modo geral. Pois é, eu quero agradecer, Nâmbia, porque você está fazendo um trabalho pioneiro. Você está fazendo história de mulheres e fazendo também, construindo a sua história. E eu vejo que a sua equipe também é formada de mulheres, né? Então isso é muito bonito. A gente precisa realmente, nesse descobrir da vida, né, nesse caminhar, né, que a gente precisa, que a gente não está só, que a gente pode e deve levar outras mulheres, né, falando mais sobre, né, o 8 de março, que é uma data emblemática, né? Nós tivemos muitas conquistas, mas muito mais nós podemos, espaços muito maiores nós podemos ocupar. Sim. E você ocupa com muita excelência esse espaço. Quando você me conta também que você iniciou, né? Não é bem a sua profissão, mas você está saindo muito bem, está excelente, muito bem né, assessorada pela sua equipe, e isso faz a diferença. A gente precisa sair dos espaços comuns e ocupar espaços que, com excelência, a gente vai criando novos espaços, novas oportunidades. E café, cor e estilo faz parte da vida das mulheres também, né? O café agrega, né? E cor é tudo que nós temos, é o arco-íris, é a energia desse universo maravilhoso, né? E ter estilo é ter propósito de vida, né? Uma mulher que tem estilo, uma mulher que tem posicionamento na vida, né? Que conta histórias, que faz histórias com outras mulheres. Então você está de parabéns. E eu quero dizer assim, e sou muito grata pelo espaço que você me deu para a gente poder contar um pouco da história da gente e que possa inspirar novas mulheres a se desafiar, né? Sim. A construir novas oportunidades, né? A gente não pode esperar só pelas oportunidades, nós precisamos construí-las, né? E eu quero deixar, né, o meu abraço a todas as mulheres barreirenses e as mulheres do mundo, porque as redes sociais, né, nós estamos interligados, né, na rede mundial. E a gente precisa entender que nosso espaço, nós devemos conquistá-los, e nós podemos estar onde nós quisermos estar. E podemos ajudar as outras mulheres a construir esses espaços. Então, deixo aqui meu abraço, meu beijo a toda a equipe e a você, né? Ao seu marido, que é um apoiador. Eu sempre vejo, né, que a gente precisa estar ao lado de homens que nos ajudam, que nos apoiam, né, a construir os nossos espaços. Então, eu deixo meu beijo, né, para todas as mulheres e, sobretudo, para você que está, né, nessa caminhada de avançar com novas e outras mulheres. Ai, que linda, obrigada. Obrigada de verdade, obrigada, só gratidão. Olha que espaço, olha que momento. Meu Deus do céu. Ó, nem vou falar muito agora no encerramento, eu só vou agradecer mais uma vez a você que assistiu. Com certeza que você amou, né? Quanta coisa foi dita aqui. Também aproveitar para dar parabéns às mulheres, né, que estão aí sim fazendo história, ganhando espaço, e é isso mesmo, a gente, cada uma fazendo a sua parte, o mundo é nosso,
E agradecer aos nossos apoiadores, patrocinadores, a Cheirinho Bom que tá aqui com a gente, colado, a gente é grato. Aproveitar para mandar inclusive um beijo pra Milena, a CrossFit 889, que também tá aqui com a gente, a Carola, que tá vestindo aqui a apresentadora, você já vai lá na rede social, dá uma olhada no look completo que tá lindo, e a Capelli, que também dá uma arrumada aqui pra gente aparecer linda pra vocês. Quarta-feira que vem, novo programa especial com uma mulher sensacional que vocês vão gostar a partir das 19 horas. Aproveita para se inscrever no canal, por favor, compartilhar e comentar. Fica com Deus e quarta-feira que vem tem Café, Cor e Estilo. Não é? E eu fico aqui respirando. Eu fico daqui só respirando. Ai, que linda! Gente do céu. E a gente nem falou do livro que eu queria falar. Não, mas é muita coisa. Não, mas foi ótimo. Acho que você foi fazendo um encadeamento muito bom. Ai, gostou? Que bom.